Muito boa noite, queridos irmãos. É uma alegria podermos nos encontrar mais uma vez para a realização desse trabalho, que nos sintamos todos amparados pelas luzes do Divino Mestre Jesus. O tema que nos foi proposto para a noite de hoje está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 1 a 5, intitulado Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Onde o codificador faz o seguinte recorte do Evangelho de Mateus: Buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem recebe e quem procura acha, aquele que bate a porta abrir-se-á. Se nós pudermos relacionar com o nosso momento atual, podermos nos colocar como uma maneira de construção. É uma construção individual, de como nós nos percebemos, como temos a consciência de nós mesmos. Porque não há como nós nos cuidarmos sem termos a consciência sobre o que somos, no mais profundo do nosso ser. Essa consciência nós vamos criando, nós vamos construindo durante as nossas encarnações. Nós aprendemos com a doutrina espírita que não são apenas os traumas da infância, como a psicologia vem nos ensinar, que irão determinar as nossas competências ou as questões que nós devemos desenvolver durante a nossa caminhada, como por exemplo a autoestima, o amor próprio, o auto-perdão. E ao mesmo tempo, não negamos que impacto isso tem na vida de cada um. Ou seja, o que acontece na nossa infância é decisivo na forma com que nós enxergamos, e quando nós nos deparamos, por exemplo, com alguém que sofreu a sensação do abandono, a sensação do desamparo, nos cabe tomar conhecimento destas faltas, não como um processo de culpa, mas como um processo de assenhoramento, como chamando para nós a responsabilidade, para encontrar uma melhor forma de melhorar e aos poucos nós irmos construindo novas possibilidades, atentar que essa criança que vive ainda dentro de nós e que sempre vai viver, aponta, nos mostra algo que nós devemos desenvolver, o que nos leva a uma busca. Busca essa que nos tira da sombra, nos elevando sempre ao infinito amor do Criador. E estas questões agora urgem ainda mais fortes nesse momento, porque nós nos encontramos não só trancados nos nossos lares, sem podermos fazer coisas exteriores, Agora, nesse momento, as nossas feridas individuais, familiares e sociais, elas estão mais do que nunca expostas. E se faz necessário essa busca por Deus, que nos remonta ao amor infinito, que só o Criador é capaz de nos transformar e de nos trazer. E isso vai nos servir de ponto de apoio, para que nós comecemos a desenvolver essa relação, esse relacionamento com Deus e conosco mesmo. Porque temos muita, mas muita dificuldade com o amor próprio e com o auto-perdão, sem estar permeada pela culpa. E nós, nessa condição de espíritos imortais, quando fazemos uma reflexão com os princípios da doutrina espírita, nós, como espíritos co-criadores que somos, criados por Deus, significa
num primeiro plano, que somos infinitamente amados. Todos nós somos dotados das faculdades divinas. Quando Deus nos criou, Ele nos dotou de tais faculdades. Como vem nos dizer o benfeitor Emmanuel, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, quando diz assim: nós também trazemos o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Então, o caminho para o espírito, através da espiritualidade, é perceber o amor. Então, nós, enquanto seres que procuram a espiritualidade, que procuram a religiosidade como algo que transcende o corpo, muito além das palavras do que nós podemos repassar, é algo que somente nós podemos sentir. E sentimos através da percepção do amor de Deus por nós. Isso não acontece num estalar de dedos. Isso vai demorar milênios e milênios de evolução. Porque não se trata de uma percepção intelectual. Nós, espíritas, nós temos o entendimento intelectual, mas demora muito, mas muito tempo para nós sentirmos que nós somos amados. Amados e ponto final. Não importa o degrau da evolução em que nós nos encontremos. Não importa se nós estamos conseguindo resolver as nossas questões, se nós estamos conseguindo compreender a nossa vida, se nós conseguimos entender quais são as questões que remontam para a nossa caminhada ir para uma rápida ascensão ou uma ascensão mais lenta. Nós somos amados incondicionalmente, porque o amor de Deus é o amor absoluto, é constante, incondicional. Por outro lado, nós não somos absolutos como Deus. Isso a reencarnação nos mostra claramente. Quando nós experimentamos os sentimentos, por exemplo, o sentimento da dor, como o desamparo na infância, a doença, a morte dos seres que nós amamos, isso nos mostra a fragilidade de sermos a criatura. Todas essas questões nos servem para que aos poucos nós incorporemos novas formas de pensar, novas maneiras de enxergar, refletir diante de prismas diferentes de percepção. E tudo isso é um processo natural. E isso nos faz lembrar dos momentos em que Jesus se colocava como aquele que ora, como aquele que medita, como aquele que reflete. O nosso guia e modelo se coloca nessa condição, sempre de aprendiz. Porque é impossível nós não entendermos a nossa fragilidade quanto criatura sem humildade. Outra questão bem importante, além da gente entender que é um processo natural, é que nós não podemos parar. Então nós pensemos numa fórmula, e aí nos vem à mente a fórmula que a personagem Alcione, no livro A Renúncia, ela nos ensina. Ela diz assim, que a mensagem do Evangelho no sentido não de Novo Testamento, mas Evangelho no sentido de mensagem divina, ela precisa ser conhecida. E como nós podemos nos ajudar se nós não nos conhecemos? Então, um passo é esse, conhecer. O próximo passo é que a mensagem precisa ser meditada. E depois a mensagem é sentida. Então, num terceiro plano é que ela vai ser sentida, porque nós já estamos prontos, já estamos com uma base mais preparada, já estamos mais fortalecidos para entender que aquele amor é nosso. Nós estamos mergulhados em amor divino, sempre. Nos cabe entendê-lo, percebê-lo, captá-lo.
Isso nos coloca numa condição ou numa posição não obrigatoriamente de acerto no primeiro momento, mas ela vai nos colocar, ela vai nos candidatar ao acerto, porque provavelmente nós estaremos errando durante a nossa caminhada de autoconhecimento. Então, recorremos mais uma vez ao Espírito Emmanuel, quando ele usa essas palavras. A providência divina não se manifesta de modo mecânico, semelhante ao pão material, que se manifesta como o sol, que irradia. Nós ainda temos a pequena ideia de que Deus é aquele que nos oferta algo delimitado dentro daquilo que nós desejamos ou pedimos. Mas, quando na realidade, Ele sempre está nos irradiando tudo. Nós é que se absorvemos de maneira parcial. Nós que captamos Deus de maneira parcial. Nós captamos aquilo que nós nos damos conta, ou aquilo que nós desejamos captar. Está no capítulo Amor do livro Pensamento e Vida a seguinte frase: Deus ama da mesma forma tanto o verme quanto o anjo que representa junto ao verme. O amor divino é dado de forma igual a todos. Todos. O que nós temos, na verdade, é uma visão equivocada, parcial. Por exemplo, quando pensamos em Chico Xavier, pensamos que ele é um ser muito mais amado por Deus do que nós, por todas as questões que nós enxergamos nele. Mas, quando na verdade, ele percebe esse amor divino muito mais do que nós, ou de uma maneira diferente. A forma dele perceber Deus faz com que ele faça a luz dele brilhar. E aí que está o pulo do gato. Quando a gente consegue acender a nossa luz interior, aí nós chegamos no ponto onde conseguimos auxiliar o outro e mostrar ao nosso irmão, ao nosso próximo, que também é possível. O que percebemos agora, no momento atual, é que nós estamos diante de um grande espelho na nossa frente. A compulsão por comida, por exemplo. Estamos apenas vendo ela agora, mas ela já existia antes. A nossa ansiedade está ali, escrachada, agora, mas ela só está sendo mostrada agora. O nosso absoluto enfoque ao exterior, ao que é externo. Todo mundo tem alguma coisa para falar, mas nem todo mundo tem o que dizer. No mundo, existem muitas palavras, mas poucas palavras ecoam o nosso coração. E mais uma vez, nós gostaríamos de recorrer ao livro Pensamento e Vida, onde Emmanuel nos ensina: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Ou seja, a nossa grande rede social é o pensamento. A associação mora em todas as coisas, preside em todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. O segredo é a afinidade. Onde vamos sintonizar? Nós nos encontramos em um momento onde o exterior precisou se calar. Todos os apelos externos que nos fazem fugir desse encontro com o que é interno
cessou. E nesse momento, o que estava guardadinho, escondido, começa a emergir. E muitas vezes emerge em forma de dores, angústias, ansiedade. E somente a capacidade de nos sentirmos amados por Deus nos renova e nos dá força para seguir. O que nos coloca na condição de seres despertos. E esse despertar de consciências, muitas vezes, pode vir através de um processo de dor tão grande que pode sim nos fazer pensar em tirarmos a nossa própria vida carnal. E só nós teremos capacidade, forças para superar isso quando olhamos esta dor, seja ela qual for, com um sentimento de compaixão, de acolhimento, sem acusação, sem julgamento, entendendo que Deus ama a todos incondicionalmente, até aqueles que nos abandonaram, até aqueles que nos fizeram sofrer, porque eles nos ofereceram o que era possível. E como diz uma música do Djavan, ela fala: sabe-se lá o que é ter e não ter, e ter que dar, e ter para dar. Olhar com compaixão faz com que a nossa dor diminua, porque grande parte da nossa dor é acusar. Quando nós paramos de acusar, nós paramos de exigir. Exigir do outro. Aí nós baixamos a nossa expectativa em relação aos outros e nos reconhecemos como vulneráveis. E nos reconhecer como vulneráveis nos torna fortes. Não nos esquecendo que parte do processo de nos ajudar é ajudarmos aqueles que se encontram ao nosso lado. Aqueles que muitas vezes têm dificuldade muito maior do que a nossa. Nunca deixando de dizer que os amamos. Emprestando muitas vezes o nosso olhar lúcido, e vai ser o único olhar lúcido. E haverão momentos, muitos momentos, em que nós também não teremos palavras para ajudar. E nesses momentos, onde as palavras não existem, é que o sentimento vai falar mais alto, nos elevando a algo muito maior. Conhecer a Deus é ajudar a nós mesmos. Entender que somos criaturas amadas, que somos todos filhos de Deus caminhando para o progresso. Que sejamos todos abençoados pela felicidade de sentir as luzes do Mestre no nosso coração. Então, nos encaminhando para o final, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que nos auxilia, rogando a Deus e a Jesus a força necessária para que tenhamos força no despertar das nossas consciências, aprendendo aos poucos a sentirmos o amor infinito de Deus em cada um de nós. Rogamos aos irmãos que sofrem os males da depressão, sejam banhados pelo amparo do Mestre Jesus, por aqueles irmãos que deixaram o corpo carnal pelas portas do suicídio, que possam ser amparados, que possam entender que Deus está ao nosso lado sempre, nos amparando, nos auxiliando e rogando que os seus filhos possam chegar à pureza crística.
Com essa prece, encerramos o trabalho. Muito obrigada, muita paz.